Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da ciência do Espiritismo. Muita paz para todos. E gostaríamos de apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Voltamos com um programa que hoje é dia 9 de agosto de 2021. E nos nossos estudos e pesquisas, encontramos aqui uma crônica do Espírito Emmanuel pela psicografia do seu médium Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida. O título da pequena crônica é Tudo Novo. E ele então inicia aqui com um texto extraído da segunda epístola de Paulo, que representa a Bíblia, Paulo apóstolo, aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, que o apóstolo diz assim, lá na epístola: assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo bem, é o que o nosso Paulo, o apóstolo, o que ele fala. E o Espírito Emmanuel faz um comentário nesta pequena crônica. Ele diz: é muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas aí do mundo para suas preocupações egoísticas. Quer dizer, ele está mostrando que existem muitos crentes que se dizem cristãos e que se dizem bíblico, conhecem a Bíblia com profundidade, mas há dúvidas sobre a prática da Bíblia, não é? Aí ele diz que andam muito preocupados em orações, em pedidos a Deus, mas para continuarem atendendo por capricho ou por interesse pessoal, seus interesses egoísticos aqui no mundo, e usando a Bíblia, usando a palavra de Deus. Aí ele diz: semelhante atitude constitui resolução muito grave. Quer dizer, quem anda com esse pensamento, usando o nome de Deus, de Jesus, gravando a Bíblia para atender seus interesses egoísticos, pessoais, aqui na Terra, está numa situação muito grave, espiritualmente falando, querendo dizer que vai ter que responder, quando partir desta vida para outra, vai ter que responder perante Deus, porque apenas como um aditivo, porque muita gente a gente vê por aí usando a palavra de Deus, a palavra de Jesus, não é? Citando Deus, citando Jesus, tudo isso, mas para explorar financeiramente, para atender seus interesses pessoais, vendendo prece, vendendo céu, vendendo perdão, vendendo orações, tudo em nome de Deus e tudo em nome de Jesus. Quem está numa situação dessa tem que prestar contas a Deus. É isso que o Espírito está dizendo, porque está enganando a humanidade, enganando os crentes, roubando a boa-fé daqueles que acreditam nos líderes religiosos das religiões. Aí ele diz: Jesus ensinou a paciência e a tolerância, é verdade, mas nunca determinou que seus apóstolos e discípulos
estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Não aprovou. Jesus ensinou e foi o exemplo da tolerância e da paciência. Ele ensinou isto aos apóstolos, mas não foi conivente com erros, com desonestidade, com vícios, com crimes, com tudo que é de errado. Ele combateu tudo isto, embora continuasse paciente e tolerante e ensinando essas virtudes para toda a humanidade. Aí ele diz mais: em face dessa decisão errônea dos crentes falsos, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, testemunho da paz, da concórdia entre os homens aqui na humanidade. Mas também deu o exemplo de não acomodação, de não estar acomodado, e que ninguém deve se acomodar com as trevas, com os erros, com a desonestidade, com os de respeito às leis humanas e com os de respeito, sobretudo, às leis de Deus. Que é treva, esse respeito tudo é trevas, escuridão, em que se compraz a maioria das criaturas humanas. E ele continua em sua pequena crônica: não se engane aquele que é crente de qualquer religião. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete, que é o caminho da verdade, das virtudes, da humildade e do bem. Não se engane. Ora, em Cristo tudo deve ser renovado. O passado delituoso de crimes, de erro, está morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito. Tudo bem, onde tudo signifique sadia, reforma, mudança, conhecendo Cristo, conhecendo o cristianismo, qualquer que seja a sua igreja, não é? Reconstrução para o futuro eterno. Tudo bem. É contrassenso, em cima disto aí, valer-se do nome de Jesus e valer-se do nome de Deus e decorar a Bíblia para tentar a continuação de antigos erros, para permanecer em antigos erros, antigos crimes, antigas desonestidades, antigas desavenças. É contrassenso. Aí ele diz: quando notarmos a presença de um crente, de boa palavra, qualquer que seja o pastor, qualquer que seja a sua liderança na religião, quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, quer dizer, sem dar o testemunho daquilo que ele ensina, não é? De renovação, dirigindo-se ao mestre em oração, em prece, ou dirigindo-se ao público com uma palavra bonita, como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar na porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. Ele apenas tem a intenção e está na porta do Cristo, mas não entrou ainda no reino de Deus, porque ainda continua com que? Com desonestidade, enganando a humanidade com a palavra de Deus e com a palavra de Jesus, vendendo salvação a troco de dinheiro, vendendo perdão, vendendo preces, usando o nome de Deus e usando o nome de Jesus. Esse daí pode ter muita sinceridade, mas é duvidoso. E ele encerra: no entanto, esse crente duvidoso não conseguiu ainda a penetração no santuário do amor
do Pai Celestial, no amor do Cristo de Deus e do Pai Celestial. De maneira que nós encerramos hoje o nosso programa aqui. Tudo novo conforme diz Paulo, tudo novo. Mas os crimes que nós cometemos, o que Paulo quer dizer, a vida de crime, a vida de desonestidade, de desrespeito às leis de Deus e de desrespeito ao próximo, que nós cometemos, nós vamos ter que resgatar. É isso que o Espiritismo ensina e é isso que o Espírito Emmanuel está dizendo. Vamos ter que prestar contas, não é? Não é que a gente vai conhecer Jesus, aí sacode em cima de Jesus a carga dos pecados que a gente cometeu, dos crimes, e Jesus vai perdoar tudo. Não. Quem estiver pensando assim está redondamente equivocado. Paulo diz, assim é que se alguém está em Cristo, não é? Nova criatura é, quer dizer, se renove, mas lembrado do passado de crime, de desonestidade, de maldade que cometeu. Peça perdão a Deus e tome uma decisão para fazer o bem dali para frente, porque está renovado no Cristo, mas de fazer o bem para corrigir os erros. E voltará na próxima encarnação para resgatar essas dívidas, porque foram crimes. Não existe o perdão, como as pessoas pensam, Deus passa uma esponja no crime que nós praticamos, e agora eu estou conhecendo o Cristo, decorei a Bíblia, e tudo está apagado. Não. O que nós fizemos, temos que resgatar. A cada um, segundo as suas obras, é o que o Cristo ensina. A cada um, segundo as suas obras. Mesmo que nova criatura seja, mas tem um passado que tem que resgatar. O karma dele, que está pesado. E é o que Jesus ensina no Evangelho. O que é que ele diz? Com a medida que medirde, serás medido. Com a medida que medirde, serás medido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a lei de causa e efeito. Nova criatura é, mas tem que resgatar o passado. Em nova encarnação, Deus dá a reencarnação como prova do seu amor, para não nos colocar no inferno, que não tem. Com a reencarnação acaba céu, inferno, purgatório, acaba tudo. Porque mostra que Deus é amor, é justo, e não bota as suas criaturas por um erro finito, não bota no inferno como sentença infinita. Não existe isso. De modo que Jesus diz no Evangelho, para complementar, a cada um segundo as suas obras. O que fez tem que pagar. O que fez tem que resgatar aquilo ali. E é pela reencarnação sucessiva. O amor de Deus se manifesta pelas reencarnações que cria para todos os seus filhos, que somos nós, para que nós nos tornemos uma nova criatura, praticando o bem. Nova criatura é, praticando o bem, praticando a caridade e evitando o mal. Esse é o sentido da palavra de Paulo. Assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é, em reforma, em mudança, mas tem que resgatar os crimes que cometeram. As coisas velhas já passaram, sim, mas tem que resgatar o passado. Eis que tudo se fez novo, sim, e o passado terá que resgatar. E assim é que ensina o Espiritismo. Muita paz para todos.